Uma das vilãs mais clássicas dos X-Men e talvez a metamorfa mais conhecida de todo o universo dos quadrinhos e das animações, a Mística ou a Raven Darkholme tem um poder extremamente útil em qualquer equipe que ela esteja, seja em missões furtivas ou até mesmo de serviço de espionagem. O que foi levantado aqui no canal é que se ela, em sua evolução máxima, poderia chegar ao ponto de adquirir as habilidades de qualquer mutante que, por exemplo, ela fosse assumir a forma. E é justamente sobre isso que nós vamos debater no vídeo de hoje, depois da vinheta. Bom, depois de um tempo, cá estou eu novamente, começando a retomar a rotina de produção de conteúdo do canal, e eu espero tranquilamente que vocês continuem se inscrevendo no canal, que vocês deixem seu like, que vocês comentem, compartilhem, porque isso é muito importante para que a gente continue crescendo de forma gradativa aqui no YouTube e que a gente entenda que vocês estejam curtindo o nosso trabalho. Raven Darkholme, ou simplesmente a Mística, é uma das personagens mais populares dos X-Men, seja nas animações, seja nos quadrinhos ou nos filmes. Embora a última trilogia não, os últimos 4 filmes da saga dos X-Men abordaram a Mística de uma forma completamente diferente do que ela é nos quadrinhos. Bom, o poder principal da Mística é simplesmente alterar sua forma física para qualquer tipo de aparência humanoide. E isso varia desde a seres humanos ou a aparência de seus inimigos, como também estátuas ou até mesmo, como foi mostrado em X-Men Evolution, uma espécie de extraterrestres, de monstros, e em algumas animações, como foi o caso de X-Men Evolution, a Mística demonstrou a habilidade de também se transformar em alguns animais, como cobra, águias e até mesmo lobos. Mas a pergunta é, será que a Mística seria capaz de assumir as habilidades daquelas pessoas que ela assume a forma? É uma pergunta complexa, mas que talvez a gente nunca tenha resposta ou venha a ter futuramente. Mas com base no que já temos de explicação sobre os poderes da Mística, é o que acontece. Ela tem um controle sobre as moléculas do seu corpo, de forma que ela pode moldar essa aparência dela para como ela quiser. Só que esse controle é muito grande. Nos quadrinhos isso é mostrado de forma muito mais completa, como por exemplo, ela tem a capacidade de duplicar a sua face ou aumentar a quantidade de braços que ela tem para se tornar mais letal em um campo de batalha. Só que em X-Men Evolution, a Mística também foi uma das Cavaleiras do Apocalipse, e ela teve a capacidade de alterar a estrutura química do seu corpo, podendo inclusive se transformar em hordas de morcego e até mesmo se transformar em água. E a partir disso, com seus poderes ampliados, surgiu o questionamento se ela poderia copiar os poderes de outros mutantes. E a resposta é não, porque a Mística não mimetiza poderes. A essência básica dos seus poderes é justamente alterar a sua aparência física. Agora, entretanto, contudo, todavia, como já foi mostrado nos quadrinhos, algumas habilidades, por exemplo, que da metamorfose, pode permitir que a Mística simplesmente crie asas e possa voar, ou aumente o tamanho de sua massa, o que pode aumentar a sua força, mas isso não significa que ela possa, por exemplo, copiar a força do Colossus ou até mesmo o aço orgânico que o Colossus tem. Ela pode até simular essa pele, mas não a ponto de copiar suas habilidades. Como também, como ela tem controle total sobre o seu corpo, a Mística pode mudar, inclusive, seus órgãos de posição. E isso é muito
muito útil, já que ela pode simplesmente evitar ataques letais. Então ela pode colocar o coração dela na barriga, ou colocar o intestino dela na perna. Isso vai variar de acordo com a vontade da mutante. E justamente por ela ter sinapses tão metamórficas, tão o tempo inteiro se modificando para ela, né, já por conta dos poderes dela, e exige um controle imenso dela, é que ela é basicamente resistente naturalmente a ataques telepáticos. E isso foi abordado também em X-Men Evolution, porque o Mesmero não conseguiu controlar ela, e sim manipulá-la para que ela fosse uma das responsáveis pela soltura do Apocalipse. Mas a princípio dessa pergunta é não, porque o poder da Mística está na metamorfose física. Então ela não mimetiza poderes como vampira, como o mímico, como a Hope Summers. Seus poderes estão basicamente ligados a alterar a sua aparência física. E, se for o caso, quando tem poderes ampliados, alterar a sua estrutura química por meio do controle das moléculas. Interessante ressaltar que a habilidade básica do Apocalipse também é o controle de suas moléculas, mas isso não inclui, por exemplo, que ele seja capaz de absorver de forma direta poderes de outros mutantes, como foi abordado no filme X-Men Apocalipse, e foi um dos grandes acertos do filme, diga-se de passagem, poucos por sinal, que com a transferência de consciência para outros corpos, o Apocalipse foi adquirindo poderes ao longo do tempo. E isso é muito interessante, mas não porque ele absorveu esses poderes, e sim porque ele foi acumulando de acordo, assumindo o corpo de outros mutantes e com base nisso, criando um acervo de poderes. Mas isso no universo dos filmes. No universo principal, que são os quadrinhos, o Apocalipse ele tem controle molecular do seu corpo, que garante a ele a mudança de forma, por exemplo, ampliar de tamanho, diminuir de tamanho, e unido à nanotecnologia, ele consegue disparar uma série de poderes, desde telepatia, telecinese, a rajadas energéticas. Então, não, a Mística não pode copiar os poderes de outros mutantes assumindo sua forma, porque isso seria mudar a estrutura do seu gene mutante X, que está ligado justamente à sua habilidade básica, que é a alteração de forma. Se você gostou desse conteúdo, eu espero que você deixe seu comentário, deixe seu like, e até a próxima.